Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de exercício e aqui eu vou tratar de um exercício falando sobre a existência e a unicidade da solução, tá certo? Então, a gente sabe quando estuda EDO que às vezes, dado um certo PVI, né, um problema de valor inicial, a gente queria condições para que esse PVI tivesse o quê? Uma única solução passando num ponto. Certo? Dada a condição inicial minha, eu tenho uma única solução satisfazendo aquela condição inicial. Isso nem sempre ocorre. Né? Às vezes você não tem solução naquele ponto dado, às vezes você tem uma única e às vezes você tem mais de uma. Então esse exercício aqui, o que ele pede? Né? Ele fala o seguinte, ó, determine as regiões do plano XY, né, ou a região, né, do plano x para as quais a equação diferencial 4 menos y ao quadrado, y' menos x ao quadrado igual a zero, tem solução única. Obviamente aqui eu não quero resolver a equação diferencial, embora eu possa muito bem resolver ela e analisar para quais pontos, né, vai aparecer uma constante aqui, né, analisar para quais valores de x e y a função resultante, a minha solução, é bem comportada. Né? Contudo, há uma maneira de se fazer isso, né, de se estudar essa região onde a solução é única, sem precisar necessariamente resolver a equação diferencial. Certo? Então essa maneira é a seguinte. Há um teorema que afirma que a solução vai ser única nos pontos onde uma certa função e sua derivada em relação a y forem contínuas. Na verdade, a gente precisa organizar esta equação diferencial aqui da seguinte forma. Ó. Eu tenho ela aqui, ó, 4 menos y ao quadrado, y' menos x ao quadrado igual a zero. Eu vou passar x ao quadrado para o lado de lá. Então vai ser o quê? 4 menos y ao quadrado, y' igual a x ao quadrado. Então, eu sei que y' é igual a x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado. Isso aqui a gente costuma chamar de f de x, y. Então a gente deixa o y' desse lado de cá e a gente chama esta função resultante aqui, esse lado direito aqui, de f de x, y. Então aqui dá x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado. Então, aí a gente vai analisar o domínio de continuidade, né, dessas duas funções aqui. Ó. Disso aqui. Ó. F de x, y e df dy desta mesma função. Ou seja, vai analisar onde esta função é contínua e onde sua derivada parcial em relação a y também é contínua. Então, esta interseção aqui desses dois é exatamente as regiões, quer dizer, a gente vai perceber os pontos que estão fora que estão dentro dessa interseção, né, de continuidade, e aí dentro dessa interseção eu vou tirar dali regiões, certo? Intervalos abertos, fechados, depende. A gente vai ver aqui. Então vamos lá. Então, o domínio da f de x, y, né, é quem? Observe que eu tenho um problema aqui, ou seja, o y ele não pode ser o quê? Essa parte de baixo, na verdade, não pode ser igual a zero. Então aqui a gente faz uma continha, né? Então, analisando o domínio da f de x, y, né, a gente tem que 4 menos y ao quadrado, por estar no denominador de uma fração, isso tem que ser sempre o quê? Diferente de zero. Ou seja, y ao quadrado diferente de 4, y diferente de mais ou menos 2. Guarda isso aí. Agora, por outro lado, eu preciso da derivada parcial desta função aqui em relação a y. Então, a derivada parcial de f em relação a y é o quê? Aí eu posso usar a regra do quociente. É o quê? É a função de baixo, né? Então vai ser 4 menos y ao quadrado vezes a derivada lá de cima em relação a y, que é zero, menos a função de cima
vezes a derivada da de baixo, em relação a y, que vai ser menos 2y, sobre a de baixo ao quadrado, certo? Isso aqui vai dar... Aqui zero, né? Aqui vai dar menos vai dar mais, vai dar 2x ao quadrado y sobre 4 menos y ao quadrado. Observe que o domínio de continuidade desta coisa aqui é o quê? Também é o mesmo. Ou seja, o domínio da derivada parcial de f em relação a y também é a mesma coisa. Y diferente de mais ou menos 2. Então esses dois pontos são o que a gente chama de pontos problemáticos, né? São as singularidades dessa coisa aqui. Então, uma maneira é pensar nos intervalos que não contenham eles. Então, aqui eu vou ter quantos intervalos que não contenham nem o menos 2 e nem o mais 2? São esses aqui, ó. Então, eu vou ter uma primeira região, que vão ser os pares. Vão ser os pares ordenados da forma xy, onde y é menor que menos 2. Eu vou ter uma região 2, que vão ser os pares ordenados xy, tais que o y vai ser maior que 2. E eu vou ter uma região 3, que vão ser os pares ordenados xy, tais que eles estão entre menos 2, ou seja, o y está entre menos 2 e 2. Então, perceba, eu perdi as regiões e não os pontos problemáticos. Então, tome muito cuidado como é que você vai dar essa resposta. Então, aqui a resposta é exatamente o que se pede. Claro que, alternativamente, você poderia escrever, eu vou excluir o y, mas aí é o seguinte, por que não está tão certo assim sua resposta, se você não escrever dessa forma? Se você escrever isso aqui, ó, R igual a xy, tal que y diferente de mais ou menos 2. Porque aqui, neste caso específico, não é interessante colocar, porque eu posso imaginar uma região, por exemplo, quer dizer, essa R, vamos pensar uma R4 contida em R, por exemplo, dado pela união desses intervalos aqui. Por exemplo, menos 3, menos 2 unido a 2, 3. Então há uma quebra aí. Então não é interessante pensar dessa forma, porque isso aqui está aqui dentro. Ó. Perceba que o y, por exemplo, não foi nem menos 2 nem 2. Só que a função ela não vai poder saltar esta região. Tá certo? Então, toma cuidado com esse tipo de solução aqui. Então, as 3 regiões são essas aqui. Ou seja, qualquer ponto dentro dessas regiões vai ter solução única. Claro, ali também, assim, não é que esteja incorreto, mas quando a gente pede as regiões, a gente pede as maiores regiões. Então, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.